Fala galera, tudo bom? Aqui que tá falando o Coreia e este é mais um capítulo do quadro Releitura de Artigos. Esse conteúdo é uma releitura do artigo escrito por Jimmy Song, publicado no seu blog pessoal do Medium. Quem quiser ler o artigo na íntegra, que está em inglês, o link estará na descrição. Vamos à releitura. Logo após a vinheta. O porquê a diversificação das criptomoedas não faz nenhum sentido. Qualquer pessoa que entra no mundo das criptomoedas percebe rapidamente que existem milhares delas por aí. Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash, Tron, Cardano, entre diversas outras. Como o investidor irá descobrir em quais precisa investir? Existem vários argumentos a serem apresentados sustentando a ideia de que a diversificação em criptoativos faz pouco sentido, incluindo o efeito de rede do dinheiro. Entretanto, vamos apresentar aqui um outro argumento para explicar o porquê adicionar altcoins ao seu portfólio que tem Bitcoin não faz o menor sentido. Antes de mais nada, precisamos entender a ideia por trás da diversificação. A razão principal para a diversificação é otimizar a relação risco-retorno. Ao comprar, por exemplo, 10 ações diferentes ao invés de apenas uma, o investidor pensa que pode reduzir a volatilidade e o lado negativo, já que seus ovos estão espalhados em várias cestas. O objetivo é a redução da volatilidade e de todas as desvantagens para minimizar a relação risco-retorno. Há um campo de pesquisa dedicado para analisar essa ideia, chamado de teoria do portfólio. Mas os objetivos da diversificação são bastante claros. O primeiro, reduzir o risco de perda permanente. E o segundo, diminuir a volatilidade. Quando alguém escolhe 10 ações para uma carteira, as ações normalmente já atendem a alguns requisitos mínimos. Por exemplo, já estão de acordo com os requisitos da CVM em termos de transparência, seu histórico está disponível para consulta de qualquer investidor ou prospectador de investimentos e eles estão sob ameaça de multa se mexerem em seus balanços. Isso garante que a história do marketing de uma ação esteja de acordo com sua realidade, especialmente as perspectivas e a condição financeira. A diversificação nesse contexto pode fazer sentido, porque há boas razões para acreditar que a história que está sendo contada sobre as ações daquela empresa está perto da realidade. A suposição não declarada é que os riscos e retornos em torno de uma ação são totalmente compreendidos, ou seja, as possibilidades de erro em relação aos riscos não são muito grandes, e há bons motivos para acreditar que as empresas estão dizendo a verdade. Portanto, a diversificação em um portfólio de ações faz sentido, se os riscos e recompensas forem razoavelmente compreendidos. Porém, a realidade de uma criptomoeda está no código que, infelizmente, é muito denso, difícil de ser lido e impossível de entender para a maioria das pessoas. Como as criptomoedas existem no mundo digital, o código-fonte e a rede que as protege são a sua realidade. Embora a capacidade de analisar essa realidade esteja lá para qualquer um ver, simplesmente não é prático para o cidadão médio, mesmo para os desenvolvedores experientes, pois estudar o código de uma criptomoeda leva pelo menos alguns meses. Por outro lado, geralmente, há uma abundância de material voltado para o marketing da criptomoeda. Essas são histórias sobre o que a tecnologia pode fazer de espetacular sobre os casos de uso imaginados pelos criadores. Frequentemente, são white papers que pretendem mostrar os detalhes do sistema real, mas não são rigorosamente definidos como o código-fonte. Esta é uma documentação mais compreensível e muitas vezes precede qualquer código já escrito. No mundo das criptomoedas, devido à dificuldade e o custo de avaliar a realidade, ou seja, o código-fonte, a história contada pelo marketing é usada como um atalho. Alguns podem avaliar o código, se ele estiver disponível, é claro, mas a maioria usa aquilo que o marketing diz, porque é mais barato e fácil. Entretanto, isso levanta uma pergunta: quão divergente é a história do marketing em relação à realidade que está oculta no código? Conforme mencionado anteriormente, em um mercado de ações, os dois não podem divergir muito sem que haja penalidades graves para a empresa. Nas criptomoedas, não há mecanismo de imposição para forçar a história e a realidade a estarem próximas uma das outras. Ao invés disso, há incentivos para prometer demais e posteriormente não cumprir o acordado.
Enfeitar o marketing da moeda resultará em um preço mais alto, pois a maioria das pessoas usará esse atalho como sendo uma verdade absoluta na hora de definir se aquela moeda é ou não uma boa opção. Além do mais, a realidade não precisa ser entregue imediatamente, e isso dá aos desenvolvedores do projeto muitas desculpas para atrasar. Dado que é uma ordem de magnitude mais difícil refutar uma história do que contá-la, aquele que promete em excesso tem uma boa chance de não precisar de muita defesa, além de uma narrativa de que irão fazer aquilo que prometeram. Em outras palavras, o exagero do marketing não custa muito, mas adiciona muita demanda. Isso está em contraste com o mercado de ações, onde tal exagero incorrerá em alguma penalidade. Entregar a realidade de forma insuficiente é outra vitória clara para a equipe de desenvolvimento da moeda. Promessas que custam muito para serem entregues não precisam ser entregues de forma alguma. Afinal, muitas vezes eles já têm o dinheiro. O que eles oferecem não precisa atender a nenhum tipo de padrão técnico. Uma vez que é caro avaliar o código que entregam, já que a maioria das pessoas apenas se atém à história do marketing e não se preocupa muito com a realidade técnica, a implementação pode ser uma bagunça completa. A segurança pode não ser auditada e testes podem não ser escritos e ninguém vai saber disso. O que descobrimos é que os incentivos são assim e que há muitas razões para prometerem demais e entregar de menos. A recompensa é percebida como alta, que nada mais é que a quantificação da história do marketing. Como essa é a métrica que a maioria das pessoas usa, o preço reflete um futuro muito otimista. Como resultado, a relação risco-retorno fica muito alta à medida que a perda permanente de capital se torna cada vez mais uma realidade. Nesse tipo de ambiente, não é de se admirar que muitos golpes tenham sido aplicados. Por ter tantas pessoas contando a história que o marketing criou ao invés de avaliar a realidade técnica, e dados os incentivos de promessas excessivas e insuficientes, temos uma indústria gigantesca. A maioria das moedas não é examinada além da história contada pelos marqueteiros que faz sentido, resultando em uma pirâmide gigante de confiança invertida, com o fundador na sua parte inferior. A realidade técnica geralmente só é entendida por alguns e todos os outros confiam que o que os criadores colocaram no white paper reflete a realidade. Não há nada que realmente imponha que a história e a realidade estejam em conformidade, e em vez disso, a informação sobre a moeda vem de um pequeno número de pessoas que a criaram. A Zcash pode ter uma tecnologia incrivelmente interessante, mas havia um bug de falsificação que ficou escondido por muito tempo. E esta é uma das altcoins mais responsáveis se tratando de tecnologia. Então, quantas vulnerabilidades estão ocultas nas outras moedas? Isso significa que a maioria das moedas da indústria tem perfis de risco muito alto. A maioria deles não tem esperança de alcançar o que pretendem na história contada pelo pessoal do marketing. A maioria não tem nem histórico de entrega ou alteração do código-fonte. Se fossem ações, seriam deslistadas da bolsa. Diversificar em ações que não são listadas na bolsa não reduz o risco, anulando a ideia da diversificação. Mas nesse momento você pode estar perguntando, mas isso não é verdade para o Bitcoin também? Essa é uma pergunta justa, mas a resposta é não. A razão para isso é que o Bitcoin foi analisado tecnicamente por milhares, se não dezenas de milhares de pessoas ao longo dos anos. Mesmo quando o white paper foi lançado, não era o mesmo ambiente que vemos hoje, onde quase tudo recebe um investimento. Quando o Bitcoin foi lançado, poucas pessoas estavam executando os nodes ou minerando, muito menos trocando por milhares de dólares. Os incentivos para prometer demais ou embelezar a história não existiam. Além disso, o white paper descreveu com precisão o Bitcoin e a entrega foi feita em excesso. Na verdade, o white paper foi escrito depois do código. Além disso, como o Bitcoin foi a primeira moeda, ele teve uma verificação muito maior na sua base de código. A evidência óbvia para isso é que os criadores das altcoins frequentemente precisam examinar a base do código do Bitcoin para criar sua própria moeda. Além disso, existem mais de 500 colaboradores que tiveram solicitações de alterações confirmadas, tornando o maior projeto de criptomoeda de código aberto. Agora, quando falamos dos hard forks do Bitcoin, talvez você possa estar se perguntando se vale a pena investir naquelas moedas que não divergem muito do Bitcoin, como Litecoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV e outros que são essencialmente pequenos ajustes no código base do Bitcoin. Há duas perguntas que devemos fazer aqui. Primeira, quais são as mudanças em relação ao Bitcoin? E segunda, como é mantida essa base de código? A primeira pergunta geralmente é mais fácil de responder e normalmente a principal diferença é que a altcoin é centralizada. A diferença técnica geralmente é pequena
pequena o suficiente para que a inclusão dessa moeda não reduza o risco ou diminua a volatilidade, anulando o motivo da alteração. A segunda pergunta é muito mais importante. Se a moeda não mantém a base de código da mesma forma que o Bitcoin, então o risco é maior. Isso pode vir na forma de uma equipe de desenvolvimento menor, menos atividade de desenvolvimento ou qualidade de solicitações de alterações confirmadas. As alterações do código desde a bifurcação podem ser avaliadas para determinar a realidade técnica que está escondida. Isso também é caro e lento, então a maioria das pessoas não faz. O ponto contra a inclusão de altcoins do hard fork do Bitcoin em seu portfólio é simplesmente que a qualidade é pior e que não há redução de risco. Em outras palavras, essas moedas podem ser caracterizadas como Bitcoins ruins, que não adicionam as propriedades desejadas de redução de risco e de volatilidade a um portfólio. Sabemos que o Bitcoin é diferente das altcoins em muitos aspectos. Primeiro, o Bitcoin é descentralizado, enquanto as demais moedas não. Em segundo lugar, o Bitcoin em sua criação não tinha incentivos perversos, ao passo que as altcoins possuem quando são criadas. Terceiro, o Bitcoin tem o maior valor de capitalização de mercado. Qualquer exposição a este mundo das criptomoedas requer no mínimo a necessidade de se ter Bitcoin. A questão então é, o que mais você coloca em seu portfólio? A resposta é você fazer a sua própria pesquisa. Os dados lá fora são principalmente material de marketing, cheio de exageros e promessas difíceis ou mesmo impossíveis de serem realizadas. Como as moedas que não são Bitcoin apresentam um risco muito maior, a pesquisa precisa ser muito maior daquilo que se é colocado no Bitcoin. Assim, a verdadeira pesquisa significa avaliar o código e não conteúdo disponibilizado pelo marketing. Se você não sabe como ler o código, ou pior, seu código é fechado ou ainda não foi escrito, o projeto deve ser dado como um completo fracasso. A realidade técnica dessa moeda não pode ser verificada. Se é capaz de ler o código, mas não quer se preocupar com isso, o projeto também deve ser dado como um fracasso por você, pois simplesmente não há garantia suficiente nessas moedas para saber se a história do marketing e a realidade técnica não são divergentes. A confiança de qualquer outra coisa, incluindo as opiniões das pessoas no Twitter e no YouTube, provavelmente se baseia no material de marketing, que é muito tendencioso ou até mesmo essas pessoas estão recebendo para que possa criar conteúdo a favor do projeto e não estão se baseando no código, ou seja, não possuem obrigação nenhuma para se adequarem à realidade. Isso, por sua vez, significa que será necessário uma quantidade significativa de pesquisa para qualificar uma criptomoeda como sendo algo que possa ser investido. Dado que a liquidez e o tamanho do mercado da maioria das moedas são minúsculas, o tempo de pesquisa desses ativos simplesmente não vale o esforço. Por fim, a diversificação das criptomoedas faz pouco sentido. A história do marketing e a realidade oculta da base de código possuem todos os incentivos para se divergirem e a avaliação adequada de cada moeda é muito cara de ser feita da maneira correta. Investir em altcoins sem olhar para o código é o equivalente a diversificar em ações aleatórias que não são listadas na bolsa e ainda não fazer a pesquisa sobre como é o balanço da empresa, investindo apenas acreditando na palavra do dono do negócio. Tal ação adicionaria risco e volatilidade, não os reduziria, anulando todo o ponto da diversificação. Além disso, dados os incentivos do jogo, examinar o código em si é provavelmente uma perda de tempo. É por isso que o volume de mercado das empresas não listadas na B3 é tão pequeno em comparação à Bovespa. A única criptomoeda na qual se deve investir é o Bitcoin, porque ele foi qualificado por meio do seu nascimento único e manutenção contínua durante seus mais de 10 anos de existência. A diversificação de um portfólio com a adição de Bitcoin realmente pode adicionar vantagens, reduzir o risco e a volatilidade. Adicionar altcoins não pesquisadas não faz isso e, portanto, não faz sentido. E assim terminamos o artigo de hoje. Lembre-se que o link para o artigo original está aqui na descrição. Qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo, caso esteja no YouTube ou caso esteja ouvindo o nosso podcast, entre em contato conosco pelo Instagram, @CoreaConK. Tudo junto. Até o próximo capítulo e tchau!